Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar o vídeo, fica meu pedido para você se inscrever no canal, né? Pode ser que você seja aí o 100º inscrito. Também peço seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos começar aqui analisando os resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo. E eu também peço para você ficar aí até o final. Em 5 minutinhos você vai poder ter o raio-x do jogo e ver qual time é favorito nesse confronto. Então vamos lá. Nas últimas 10 rodadas, o Corinthians fez 5 jogos em casa, vitórias sobre Botafogo e Atlético Paranaense, e empates contra Flamengo, América e Santos, 60% de aproveitamento para o Corinthians nessas partidas. Pelo lado do Atlético Mineiro, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, vitórias sobre Inter, Palmeiras e Bragantino e um empate contra o América, 83% de aproveitamento para o Galo. Agora vamos olhar para algumas estatísticas desses jogos. O Corinthians teve em média 57% de posse de bola, um número relativamente alto para uma equipe mandante, sendo ele ligeiramente superior aos seus adversários. Já o Atlético Mineiro, em média, com 46% de posse de bola, um número mediano para uma equipe visitante, né? E o Galo aí ligeiramente inferior em termos de posse de bola aos seus adversários. Agora vamos olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aqui o Corinthians em média com 0,82 e os seus adversários em média com 0,71. Números baixos, né, um número baixo para o Corinthians como mandante, e a gente vê aí praticamente um equilíbrio em termos de expectativa de assistências. Pelo lado do Atlético Mineiro, os adversários tiveram em média 0,95 e o Atlético Mineiro 0,86, também aí na média um equilíbrio entre o Galo e os seus adversários, sendo que esse valor de 0,86 é um número mediano para uma equipe visitante. Agora vamos olhar para estatísticas de finalizações. Então, em média, o Corinthians deu 16,4 finalizações por jogo e os seus adversários 14,2. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a expectativa, né, sobre a qualidade das oportunidades, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e também a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar aí a qualidade das finalizações também para estimar esse número de gols. Então, considerando as oportunidades criadas, o Corinthians deveria ter marcado 1,14 gols e os seus adversários 0,84. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número fica em 1,17 para o Corinthians e 0,87 para os adversários. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, o Corinthians aí, em média marcou um gol por jogo e os seus adversários 0,6. Então, nas estatísticas aqui de finalizações, a gente vê o Corinthians aí sendo superior na média aos seus adversários, por mais que tenha atingido aí, no geral, números medianos, né? Praticamente todas as estatísticas aqui com 3 estrelas. Pelo lado do Atlético Mineiro, em média, os adversários deram 13 finalizações por jogo e o Atlético Mineiro 11,2. Quando a gente olha para a expectativa de gols, em média, os adversários deveriam ter marcado 1,19 gols e o Atlético Mineiro 1,35 quando a gente olha para as oportunidades criadas, e quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a expectativa era que os adversários marcassem 1,11 gols e o Atlético Mineiro 1,56. Em termos de gols efetivamente marcados, a gente vê uma superioridade grande do Atlético Mineiro. Em média, os adversários deveriam ter marcado 0,5 gols e o Atlético 1,75. Então, a gente vê o Atlético Mineiro com bons números aqui, em termos, né, nessas estatísticas de finalizações, principalmente em termos de expectativa de gols pós-chute e gols marcados, com bons números aí, né, para um visitante aqui, basicamente todas as estatísticas com 4 estrelas, apenas o número de finalizações aí que foi mediano. E para finalizar a análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o confronto, né? Então, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é a gente tentar entender como que o desempenho recente de Corinthians e Atlético Mineiro pode ajudar a gente a projetar esse confronto. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Corinthians e Atlético Mineiro, considerando a expectativa de gols que esses dois times produziram e deixaram seus adversários produzir
nessas últimas partidas que a gente analisou, e também depois, no segundo momento, eu utilizei a expectativa de gols pós-chute para fazer a análise. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê um equilíbrio, 37% de chance de vitória para o Corinthians, 29% de chance de empate, 35% de chance de vitória do Atlético Mineiro. Os resultados mais frequentes, 1-1, 1-0 para o Corinthians e 1-0 para o Galo. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, aí o cenário fica um pouquinho mais favorável para o Atlético Mineiro, mas ainda assim acho que a gente pode dizer um equilíbrio, 33% de chance de vitória para o Corinthians, 28% de chance de empate e 39% de chance de vitória para o Atlético Mineiro. Resultados mais frequentes aí novamente, 1-1, 1-0 e para o Corinthians e 1-0 para o Galo. Também tem aqui um 2-1 para o Galo com 9% de frequência aí nas simulações. Então a gente vê aí que o confronto é uma projeção de um confronto equilibrado aí, nenhuma das duas equipes com uma probabilidade muito maior de vitória do que a outra, seja olhando para a expectativa de gols, seja olhando para a expectativa de gols pós-chute. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!